Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos para o concurso do Auditor Fiscal do Trabalho, na parte de Direito do Trabalho. Nosso objetivo aqui, pessoal, é passar as principais questões, os principais assuntos que podem cair nesse provão unificado, que, como eu já falei para vocês, vai ser o maior concurso já feito no nosso país. E hoje, pessoal, eu vou conversar com vocês sobre dois temas que você, quando você vai fazer uma prova de direito do trabalho, você precisa conhecer. Vou conversar com você sobre responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações. Isso aí, pessoal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, porque todas as terças e quintas tem conteúdo novo aqui para você que quer conhecer direito do trabalho e processo do trabalho. Peço também que vocês deem um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo com outras pessoas, porque esse conteúdo pode ser um conteúdo que irá ajudar um amigo seu ou uma amiga sua. Pois é, pessoal, foi como eu acabei de falar para vocês. Quando nós vamos fazer uma prova que tenha a parte de direito do trabalho e processo do trabalho, tem alguns temas que a gente precisa conhecer. Já conversei com vocês sobre contrato de trabalho, algumas outras características, falei um pouco da parte constitucional, que sempre é importante, aquele detalhezinho ligado ao direito do trabalho na nossa Constituição da República, e tem certamente muitos outros temas que precisam estar na nossa ponta da língua para fazer uma prova de direito do trabalho. E é o que vai cair aqui nesse concurso público. E quando você vai fazer, seja uma prova do OAB, um concurso público que tem direito do trabalho, você precisa saber a diferença de responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária. Por quê, pessoal? Primeiro, que é um assunto que a advocacia trabalhista e a magistratura trabalhista, elas se deparam todos os dias. É muito comum nós termos ações que ou têm responsabilidade solidária ou subsidiária. Em alguns casos, por que não? Já vi muito advogado pedir para o juiz que o juiz reconhecesse as duas espécies de responsabilidade, embora elas sejam distintas. Então, você precisa saber, até mesmo porque a diferença que elas proporcionam gerarão consequências diferentes. Quando nós conversamos sobre responsabilidade solidária, perceba, você vai entender isso quando você estuda lá no Código Civil. Por isso que eu sempre falo para vocês, não adianta você ter mestrado em Direito do Trabalho se você não conhece o básico. E o básico do advogado e da advogada é o direito civil. E quando nós falamos aqui na área trabalhista de responsabilidade solidária, sabe o que eu vou falar para você? Antes de mais nada, vá lá no Código Civil e estude solidariedade. É dali que vem a base do nosso estudo de toda e qualquer tipo de responsabilidade solidária. Dá uma olhada lá no Código Civil, você precisa conhecer a responsabilidade solidária. Mas aqui na Justiça do Trabalho, nós vamos conversar sobre responsabilidade solidária a partir do artigo 2º da CLT, principalmente no parágrafo 2º. Quando nós conversamos aqui no parágrafo 2º, que ele fala de responsabilidade solidária, ele está falando aqui de grupo econômico. Eu tenho certeza que
Muitas vezes você já viu um grupo econômico na sua frente e você nem sabe. Quer ver um exemplo de grupo econômico muito famoso? As empresas do Grupo Globo. Olha só, eles mesmos já se autodenominam Grupo Globo. Jornal Globo, GNT, Rede Globo, Sport TV e vários outros canais aí e vários outros meios que eles se utilizam de comunicação e comércio. É lógico que um determinado funcionário, ele vai trabalhar, por exemplo, na Rede Globo. Isso não quer dizer que ele também trabalha na Sport TV, por exemplo. Isso não quer dizer que ele trabalha na GNT. Mas alguns profissionais farão atividades nessas outras. Nem todos. Mas fato é que isso é um grupo econômico. Ele poderá atuar, inclusive, para uma ou mais dessas empresas. Muitos funcionários não realizarão esse trabalho em si para o grupo econômico, mas outros realizarão. Quer ver um exemplo de profissional famoso que trabalhava em mais de uma empresa do Grupo Globo? Galvão Bueno. Galvão Bueno, ele era o quê? Ele era da Rede Globo e também tinha programa na Sport TV. Às vezes aparecia até na GNT. Era um contrato diferenciado dele. Mas ele participava desse grupo econômico. E você precisa entender o que é o grupo econômico. Quando uma ou mais empresas, como diz o próprio parágrafo 2º, eles estão o quê? Sob a mesma direção, sob o mesmo controle empresarial, sob a mesma administração. Perceba que Rede Globo e Sport TV são empresas distintas. São canais distintos. O Jornal Globo é uma empresa distinta da Rede Globo. Mas eles estão sobre o mesmo guarda-chuva, como já dizia o diretor que eu trabalhei. Eles estão sob a mesma batuta, sob o mesmo controle empresarial, sob a mesma direção, sob a mesma administração empresarial. Mesmo que tenha em cada empresa gerentes, diretores e funcionários distintos, inclusive CNPJ. É muito comum a empresa vir aqui no escritório falar: doutor, mas nós não somos a mesma empresa, não é grupo econômico, são CNPJs distintos. Eu sei, meu querido, que são CNPJs distintos, mas a Justiça do Trabalho ela já resolveu esse problema e não tem como você se esquivar. Até tem, que eu vou falar um pouco aqui mais adiante. Mas não é porque são empresas distintas com CNPJs distintos que não será caracterizado o grupo econômico. Se for demonstrado, mesma administração, mesmo controle e mesma direção, com os mesmos objetivos, sempre voltados para os mesmos objetivos, será, sim, caracterizado o grupo econômico. Aí, foi como eu falei para vocês, nem todas as empresas que estão ali, por mais que tenha até mesmo os sócios, às vezes acontece isso. Às vezes, um sócio, ele faz parte de 2 ou 3 empresas. Outras pessoas também vão lá e falam. Tem muita advogada que fala: gente, olha só, se esse sócio está nessas 2 ou 3 empresas, é grupo econômico. Também digo que não necessariamente é. Vou dar um exemplo. Se uma empresa trabalha, por exemplo, como eu falei no primeiro exemplo aqui, com informação e comunicação, e esse sócio, ele vai abrir uma outra empresa que tem um objeto social totalmente diferente. Já imaginou? Um dos sócios do Grupo Globo
como poderia ser sócio de uma empresa, ele decide abrir uma outra empresa, seja uma empresa de obra e construção, seja uma empresa ligada ao comércio. O cara cria uma empresa ligada ao comércio, ligada ao varejo. Vou imaginar, por exemplo, uma drogaria. Olha só a diferença. Ele é sócio de uma empresa de comunicação de um lado, empresa de drogaria do outro. São dois objetos sociais distintos. Nesse caso, é como diz a própria lei, aqui no artigo 2º, a mera identidade de sócios não vai caracterizar o grupo econômico. Essa é a literalidade da lei. E você precisa conhecer. Vou falar aqui com vocês também, pessoal, da orientação jurisprudencial 191 da SDI 1, que você precisa conhecer tanto para a responsabilidade solidária como para a responsabilidade subsidiária. Essa OJ ela começa falando de empreiteiro e subempreiteiro. Ele vai falar o seguinte: não tem responsabilidade subsidiária entre o empreiteiro e o subempreiteiro, a não ser que essa empreitada e essa subempreitada sejam de empresas incorporadoras, construtoras, que estão ali gerando lucro. Incorporação e construção são exceções ao AJ 191. A OJ 191 ela está no TST, o TST ele diz o seguinte, ó, na empreitada e na subempreitada não cabe nem responsabilidade subsidiária, nem responsabilidade solidária. E essa é uma OJ muito famosa que você precisa conhecer para os dois assuntos aqui. Agora que eu falei para vocês de responsabilidade solidária, e já te aviso até antes que eu me esqueça, quando for fazer uma ação de responsabilidade solidária, você tem que colocar todo mundo. Tem que colocar todas as empresas que você caracteriza como grupo econômico. Senão, não será caracterizado responsabilidade solidária, nem será configurado na sentença ou no acordo o grupo econômico. Agora, qual é a diferença da responsabilidade subsidiária? Como eu disse, na responsabilidade solidária, olha o nome, solidário, todos respondem pelo valor integral. Se o valor da condenação é 100 mil, o autor ele pode cobrar de qualquer um. Ele pode cobrar parte, como ele pode cobrar também o valor integral na responsabilidade solidária. O devedor solidário que se vire para depois correr atrás desse prejuízo perante os outros responsáveis solidários. Agora, na responsabilidade subsidiária é diferente. Existe uma coisa chamada na responsabilidade subsidiária que nós da advocacia chamamos de benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Primeiro você vai tentar executar o primeiro reclamado, o primeiro réu. Quando você não encontra meios de execução, a partir daí você pede e o juiz vai autorizar, o juiz tem que autorizar isso, que você vá no segundo ou no terceiro reclamado. Na responsabilidade subsidiária, funciona assim. Vou dar um exemplo. A responsabilidade subsidiária, ela serve tanto no setor privado como no serviço público. Imagine aqui esses bancos famosos aí que nós conhecemos. Nesses bancos famosos, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal da segurança e vigilância. Esse pessoal da limpeza, esse pessoal da segurança e vigilância, eles não trabalham para esses bancos.
ou geralmente não trabalham. Eles são terceirizados. A responsabilidade subsidiária, ela tem a ver com a terceirização. E é por isso que você vai dar uma olhada lá no artigo 455 da CLT. É a nascente da terceirização, é a nascente da responsabilidade subsidiária. Quando você vai estudar o artigo 455 da CLT, é quando você vai conhecer o Instituto da Empreitada e da Subempreitada. É como começou tudo isso. Quer ver o exemplo de empreitada? Você vai fazer uma obra. Por isso que a OJ, 191 que eu falei para vocês, ela foi bem nesse aspecto da empreitada. Você vai querer fazer uma obra na sua casa. Você contrata o cara que vai fazer lá a obra, o responsável da obra. Ele é um empreiteiro. É ele que é o empreiteiro. O cara que vai fazer a obra da sua casa, ele é um empreiteiro. Só que acontece o seguinte: tem empreiteiro de pequeno porte e empreiteiro de grande porte. O cara que faz obra na minha casa, o cara é tão sagaz que ele já contratou uns 6 ou 7 funcionários. Ele tem 3 ou 4 obras. Todo dia, um dia ele vai na minha casa, passa o dia inteiro. No outro dia ele passa só 2 ou 3 horinhas. Ele vai lá para outra empresa administrar lá. Ele deixa 2 no meu apartamento. Ele deixa 1 ou 2 no segundo apartamento lá, mais 2 no terceiro apartamento. E ele fica lá. Às vezes ele fica lá ajudando o pessoal. Tem dia que ele não vai, que ele vai ajudar o pessoal o dia inteiro no outro. Ele é o empreiteiro principal. E esses pedreiros que ele contratou são os subempreiteiros. Está percebendo? Empreiteiro e subempreiteiro. Foi isso que a súmula, a OJ, quer dizer, o 191 quer dizer. Então, o 455 ele fala disso. Eu falei de obra aqui de pequeno porte, mas poderia ser obra de grande porte. Como até a OJ, ela começou falando do empreiteiro, que de certa forma é menor, e foi para as incorporadoras e para as construtoras. Ele foi de um ponto a outro da empreitada, em todas as escalas. Então já começa olhando o 455, sabendo que tem um benefício de ordem. Mas para que haja esse benefício de ordem, você tem que ler e reler, e ler e reler a súmula, a famosa súmula 331 do TST. É uma das súmulas que nos últimos anos mais se fala. Primeiro que é uma das súmulas mais famosas do direito do trabalho, desde a época do Abel já sei disso. E outra coisa, aquela discussão se ente público responde pela responsabilidade subsidiária, está com base aqui, na súmula 331 do TST. Provavelmente, isso pode ser uma questão. Você vai fazer um concurso para um ente público. E quando você vai recorrer lá para o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele não tem dado a responsabilidade subsidiária do ente público, a não ser que o autor demonstre que o ente público não fiscalizou. Só uma palhinha aqui. Mas para você pleitear a responsabilidade subsidiária do ente público, você tem que, mais uma vez, colocar todo mundo na ação. Você vai colocar aquela empresa, aquele banco que eu falei para você, você vai colocar aquela empresa prestadora do serviço que tem a segurança e vigilância, é o primeiro reclamado e o segundo reclamado. Aí na sentença, o que você vai pedir na sentença? Você vai pedir que o juiz, obviamente, tem que ter um raciocínio lógico. Ele não pode condenar o segundo sem condenar o primeiro. Responsabilidade subsidiária é isso. Ele vai condenar o primeiro, que na realidade o primeiro vai ser a empresa que contratou, vai ser a empresa de vigilância, vai ser a empresa de limpeza. Essa que é a primeira reclamada de uma ação trabalhista. Aí a segunda reclamada de forma subsidiária vai ser aquele banco,
que recebe o serviço dessa faxineira, desse ASG, Auxiliar de Serviços Gerais, ou da Segurança e Vigilância. Já vi isso em farmácia. Primeiro é a empresa que contratou o cara, depois é a farmácia, depois é o banco. O segundo reclamado é o banco. Quando a gente fala de setor privado, está até mais fácil. Por mais que você tenha que fazer, entre aspas, as mesmas provas, é até mais fácil. Agora, quando a gente vai para a responsabilidade subsidiária do ente público, aí o buraco é mais embaixo, né, pessoal? O poder público, ele vai sempre proteger a sua casa e os seus. E aí, ó, você vai lá na súmula 331, são 7 itens, se não me engano, na súmula 331, ou 6, são 6 itens. Os últimos eu considero os mais importantes. O item 4, ele está falando do título executivo. É o que eu estou dizendo para vocês. Você vai entrar contra o prestador do serviço, que é a empresa que contratou o cara. Você vai entrar também como segundo reclamado a tomadora dos serviços, que nesse caso é um ente público, por exemplo, um Detran, por exemplo, o município do Rio de Janeiro, por exemplo, a União. Eles são os responsáveis subsidiários, mas eles têm que constar na petição inicial e na sentença, que é um título executivo judicial. O juiz vai condenar a primeira reclamada pelas verbas e a segunda reclamada, nesse caso aqui o ente público, de forma subsidiária. Ele tem que constar do título executivo, ou seja, ele tem que fazer parte da ação e tem que ter a condenação em sentença, ou no acórdão, por exemplo. O primeiro requisito é esse, constar do título executivo judicial. Outra característica importante, outro requisito importante é o seguinte: quando nós conversamos sobre ente público, para que o ente, e é aí que o STF está batendo, diferentemente do TST. Quando você vai para o TST, a maioria do TST, ele concede a responsabilidade subsidiária do ente público. Só que aí quando vai para o STF, a empresa, o ente público entra com recurso extraordinário para o STF e na maioria das vezes o STF retira essa responsabilidade subsidiária. Inclusive está dando muito pano para manga, porque por diversas vezes os ministros do STF já mandaram um ofício falando para o TST o seguinte: você não pode condenar em responsabilidade subsidiária o ente público, quem manda aqui sou eu, o STF, você está descumprindo as minhas ordens aqui. E vamos ver até onde essa discussão ela vai, mas fato é que se você não demonstra que o ente público falhou na fiscalização e no controle de que ele deveria ter verificado se essa empresa estava pagando tudo certinho, se ele não fiscalizar e comprovar que ele não fiscalizou, aí sim ele vai ser condenado de forma subsidiária, inclusive lá pelo STF. Mas cá entre nós isso não é muito fácil, né, gente? Essa que é a grande verdade. Por isso que no mínimo de 80% a 90% ações contra ente público de responsabilidade subsidiária, o STF ele tira da condenação o ente público, seja ele qual for. Alguns até ficam, mas a grande maioria ele tira a responsabilidade subsidiária. Essa que é a verdade, pelo menos na configuração atual do STF e no entendimento atual do STF. Além disso, pessoal, outra coisa importante é o seguinte: condenou na responsabilidade subsidiária, o ente público, por mais que não tenha o vínculo de emprego, e o vínculo de emprego nunca existirá, nesse caso aqui, com o ente público, o empregado ele nunca vai ter o vínculo de emprego com o ente público. Porque para você ter vínculo de emprego com o ente público, você tem que ter concurso público. Você só pode ser aprovado mediante concurso de provas e títulos
conforme reza o artigo 37 da Constituição da República, sob pena de violação constitucional. Então, por mais que ele não tenha o vínculo, ele vai ter direito a receber as verbas trabalhistas, todas as verbas trabalhistas. Se devia hora extra, o ente público ou o segundo reclamado vai ter que pagar hora extra, intervalo de almoço, as verbas rescisórias, férias, aviso prévio, FGTS, tudo, só não vai ter o vínculo de emprego. Porque para ter vínculo com o ente público, seja CLT, seja estatutário, concurso público. A não ser que seja aqueles cargos comissionados, também previstos como exceção pelo artigo 37 da Constituição da República. Além disso, só para fechar aqui, pessoal, não vamos esquecer a OJ 191 do TST, que ele está falando aqui para vocês. Quando é um empreiteiro e um subempreiteiro pequeno, não vai ter responsabilidade subsidiária. Só terá responsabilidade subsidiária do empreiteiro principal quando eles forem incorporadoras e construtoras, consoante aqui a OJ 191 do TST. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço. E até a próxima.